Olá, tudo bem com você? Como tá? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. Eu vou falar sobre diabetes, que é um assunto que interessa para muita gente, e vou tentar explicar essa doença de uma maneira mais simples para você entender, explicando com detalhes as nuances desse grande problema de saúde que causa muito transtorno para muita gente. Eu sou Marco Menelau, médico, pesquisador, cientista. Estou aqui em mais um vídeo do canal de Psicomedicina, muito feliz em estar aqui com você. Seja muito bem-vindo sempre a esse canal. É um canal de troca de informações, é um canal de conhecimento, é um canal em que as pessoas vão beber na fonte da medicina natural. A medicina que busca reconectar a gente com a natureza, com essas benesses que tem nas plantas, nos alimentos funcionais, que curam as doenças, que previnem as doenças. É a sabedoria presente na natureza que a gente está tentando encontrar como quem está garimpando pedras preciosas de conhecimento. E eu faço isso praticamente todos os dias, eu estudo muito para trazer para vocês essas pedras preciosas. Mas antes de falar sobre a diabetes, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal. Se você não tiver inscrito, clica aí no inscrever-se, também no sininho. E também, se você gostar desse vídeo, não esquece de dar o teu like, o teu joinha, e também compartilhar esse vídeo no WhatsApp e no Facebook, ok? Gente, diabetes é uma doença caracterizada pelo acúmulo de glicose na corrente sanguínea, de glicose circulante. A glicose começa a se elevar e isso causa vários problemas. É um desarranjo no metabolismo dos carboidratos, em especial no metabolismo da glicose, que é o principal carboidrato que o nosso corpo usa como fonte de energia. Bem, a glicose ela é uma moeda preciosa que entra em nosso organismo e dá energia para as nossas células. Existem células do corpo da gente, determinadas células, que precisam da glicose como principal fonte de energia, que usam essa molécula, que é queimada dentro da mitocôndria da célula, para fornecer energia química para a célula. Ora, toda célula precisa de energia para poder funcionar. Tudo na vida, tudo no universo precisa de energia para funcionar. E a célula também. E essa energia é a energia química fornecida pela queima de determinada molécula. Nesse caso específico do neurônio, que precisa muito de glicose, você vai ter a queima da glicose. O ácido graxo, que é outra molécula também especial, que são as gorduras, também são fonte de energia. E de muito mais energia, inclusive. O músculo, que precisa de muita energia para poder se contrair o tempo inteiro, e principalmente o músculo do coração, precisa de gordura para poder ter essa energia. Então, o coração, que é uma musculatura, que é o miócito cardíaco, né, que é o músculo cardíaco, e o músculo esquelético, que é esse que faz a gente movimentar as mãos, que faz a gente movimentar o corpo da gente, esses músculos necessitam, para se contrair, de muita energia que é dada pelos ácidos graxos, que são queimados no interior da mitocôndria. Esses ácidos graxos são as moléculas de gordura. O cérebro, por sua vez, usa glicose e não ácido graxo. Então a glicose é um combustível principal do cérebro, além de outras células também. Então, para poder o computador cerebral ficar ligado, ou seja, você ficar consciente, como eu estou aqui agora, os neurônios estão queimando uma grande quantidade de glicose a todo instante. Então, o sangue precisa levar para esses neurônios uma quantidade de glicose constantemente. E esse valor normal da glicose no sangue é entre 80 e 120. Essa é a faixa de normalidade. Em 90, 95, 100, esse seria o normal de todo mundo. Tá? É assim que o cérebro vai estar bem suprido de glicose para poder o computador ficar ligado. Se por um acaso você fechasse as artérias que levam sangue para o cérebro em um instante, em apenas 3, 4 segundos você já ficaria inconsciente, pela falta da glicose. E com 5, 6 minutos os neurônios já começam a morrer por falta de glicose, porque se uma célula não tem energia, ela começa a morrer. A energia é necessária para que a célula continue viva e mantenha suas funções. Então, nosso corpo precisa de glicose. O sangue precisa ter glicose circulando, não pode baixar muito essa glicose. Quando baixa, quando fica abaixo de 70, o cérebro já começa a ficar sentindo essa falta desse nutriente essencial.
Então, nosso corpo tem todo um mecanismo para manter essa glicose constante no sangue. Então, se a glicose começa a baixar, o que vai acontecer? O fígado começa a produzir glicose para poder suprir. Ele pega, por exemplo, o ácido graxo, que é a gordura, ou a proteína, quebra essa proteína e transforma ela em glicose e joga na corrente sanguínea, porque não pode ficar sem glicose. Nós temos uma reserva de glicose na forma de glicogênio. O glicogênio é uma molécula muito grande, composta de várias moléculas de glicose, guardada no fígado e nos músculos, para ser usado também quando a gente precisa, porque está faltando glicose. Então, nosso corpo não pode ficar sem. Então, quando você come, essa glicose vai ser absorvida através dos alimentos e o fígado vai processá-la ou para produzir gordura e estocar na forma de gordura para depois ser utilizada, ou na forma de glicogênio, certo? E aí o que vai acontecer? Quando você come, essa glicose não pode ficar muito alta no sangue também. Ela não pode ficar nem baixa, nem muito alta. E a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que vai ter como função, ela tem várias funções a insulina, né? É uma proteína, ela tem várias funções e uma delas é facilitar a entrada de glicose dentro das células, com exceção dos neurônios que não precisam disso. Mas as outras células do corpo da gente necessitam, muitos grupos celulares necessitam de insulina para que a glicose entre. As células do fígado, as células gordurosas, as células dos músculos esqueléticos, elas necessitam de insulina. Então a insulina chega na membrana da célula e vai abrir, e vai se encaixar num receptor e vai abrir uma chavezinha para que a glicose possa entrar dentro da célula. No momento em que a glicose sai da corrente sanguínea e entra no interior da célula, vai baixar o nível de glicose na corrente sanguínea. Se entra na célula, vai ficar fora do sangue circulante. Então essa é a questão. A insulina, então, ela termina baixando a glicose no sangue, regulando essa glicose para que ela fique nos valores normais. Quando falta insulina, ou essa insulina não consegue abrir a chavezinha direito, o que é que vai acontecer? Você vai ter um acúmulo de glicose no sangue que vai subindo, subindo, subindo. Isso aí é o que nós chamamos de diabetes mellitus. O sangue fica doce. Por isso esse nome mellitus. E tem dois tipos de diabetes. A diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 1 é aquela diabetes que acontece geralmente na infância, geralmente, não é sempre. E ela é uma doença autoimune. E é a menos comum, graças a Deus, porque é a mais grave. E nela, a pessoa vai precisar tomar insulina para o resto da vida, porque o pâncreas tem suas células destruídas. As células das ilhotas de Langerhans, que são as células beta que produzem, porque o pâncreas tem vários tipos de células, que produzem outras coisas, outros hormônios, que também produzem enzimas digestivas, mas esse grupo celular, que chama-se células beta, produzem insulina, vão ser destruídos pelo sistema imunológico. É uma doença autoimune. O sistema imunológico do camarada destrói as células beta e o pâncreas para de produzir insulina. A insulina vai a zero. E sem insulina, o que é que vai acontecer? A pessoa começa a emagrecer, porque é a insulina que faz você engordar, e também a glicose vai para as alturas. Então a pessoa chega a 400, 500, 600 de glicose no sangue. Isso faz com que a pessoa fique urinando demais, certo? E a urina doce, inclusive, se a urina cair no chão, a formiga vai para cima da urina. É assim que muita gente descobre nas crianças que elas têm diabetes. E esse açúcar no sangue muito alto, ou seja, essa glicose no sangue muito alto, vai dar vários problemas sérios, porque ao longo do tempo elas vão destruindo. E se dá um pico muito alto de 600, 700, 800, a pessoa pode até entrar em coma, porque é um desarranjo total do metabolismo do corpo. Toda a homeostase do organismo, ela vai parar de funcionar. E aí o paciente pode até entrar em coma e morrer pelo excesso de glicose. Então, por esse motivo, a descoberta da insulina sintética salvou a vida de muita e salva a vida de muita gente. Essas pessoas que têm diabetes do tipo 1 precisam tomar insulina todos os dias. E, graças a Deus, é a menor quantidade dos diabéticos, né? Porque a maior quantidade dos diabéticos é do tipo 2, certo? Que pode ser revertida. A do tipo 1, que eu falei agora, que é a diabetes do magro, ela é muito difícil de reverter, praticamente impossível. A pessoa vai ter que carregar essa diabetes o resto da vida. Mas a diabetes do tipo 2, que é diferente dessa, completamente diferente, porque o mecanismo fisiopatológico é outro, certo? Ela pode ser revertida sim. A diabetes mellitus do tipo 2, ela ocorre não pela falta de insulina. O pâncreas está produzindo insulina normalmente, mas porque a insulina, quando está chegando na membrana da célula, ela não consegue mais abrir a chavezinha, não consegue colocar a glicose para dentro.
Isso é chamado de resistência à insulina. Ou seja, a membrana celular das células do corpo estão resistindo à função da insulina, que é abrir a porta para a glicose entrar dentro da célula. E com isso a glicose para de entrar dentro da célula e vai se acumulando no sangue e vai subindo. Então, a resistência à insulina vai fazer com que a glicose suba. E o pâncreas começa a produzir cada vez mais insulina. Então, o diabetes do tipo 2 tem mais insulina do que as pessoas normais. E mesmo assim, essa insulina não funciona. E aí a glicose sobe. Isso gera vários problemas sérios de saúde, que vai se acumulando. E aí o que acontece? Essa glicose pode chegar ao ponto de provocar as chamadas lesões diabéticas em vários órgãos do corpo. Então, diabetes é um problema sério. A diabetes tipo 2 tem muito a ver com a alimentação, porque de alguma forma essa membrana celular ela foi estragada pelo dano provocado por alimentos industrializados e pelo excesso de açúcar branco refinado. É um dos grandes vilões. A gordura trans também. Depois eu vou falar sobre as causas da diabetes, mas a coisa funciona mais ou menos assim. Na diabetes do tipo 1, há uma destruição das ilhotas do pâncreas e com isso o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina, não tem insulina. E na diabetes do tipo 2, não está funcionando, a insulina não funciona como deveria por conta da resistência à insulina. Então ela não consegue abrir a chavezinha, a glicose não entra e a glicose começa a subir. E isso vai criando um círculo vicioso que gera obesidade, por isso que muita gente chama de diabetes do gordo. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso mudar os hábitos, porque é uma doença causada pelos hábitos alimentares ruins. E a gente pode e tem métodos para reverter isso aí através de alimentos funcionais, de fitoterapia, certo? E da mudança na forma como a pessoa encara a sua própria alimentação. Ok? Bem, gente, era essa a mensagem de hoje. Depois eu vou falar mais sobre diabetes. Se você tem alguma dúvida, vai aí embaixo. Põe o teu comentário, certo? Que a gente vai responder na medida do possível, ok? Um grande abraço para você. Que Deus possa te abençoar com muita paz e muita saúde. Até o próximo vídeo.